Jeová, Pai de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo. Iremos começar a Santa Ceia hoje, 19/4/2025. Hoje é a Santa Ceia do Senhor Jesus Cristo. Nesta noite, 19/4/2025, sábado, mês de abril. Hoje é Santa Ceia do Senhor Jesus Cristo. E nós iremos aqui participar, tá? Porque hoje é muita coisa que nós estamos olhando. Muita coisa mesmo. Já vou fazer a oração aqui, soberano Jeová, ó Jesus Cristo, ó Espírito Santo, abençoa esses que vão participar da Santa Ceia do Senhor Jesus Cristo nesta noite, meu Pai. Abençoa todos que vão participar aqui também, nesta igreja que eu estou falando. Eu consagro, meu Deus, esse suco de uva. Eu consagro, meu Deus, esse pão, que agora vai ser não vai ser um pão mais de padaria, mas vai ser um pão transformado. E também vai ser um suco de uva que vai virar o vinho sem álcool. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, esse suco de uva aqui já virou o vinho sem álcool. E esse pão aqui já virou um pão, aquele pão do teu corpo que foi naquela cruz. Não é mais um pão de padaria. Está consagrado, eu consagro esse pão que é o teu corpo, que foi pendurado naquela cruz, e o teu sangue que foi derramado por todos aqueles que crerem e acreditam, e que foi lavado também no teu sangue. Hoje é a Santa Ceia do Senhor Jesus Cristo. Iremos falar ali também da Santa Ceia. Iremos falar aqui também da Santa Ceia de hoje. Aleluia. Vamos aqui, ó. Vamos aqui, ó. Primeiro Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 17. A igreja que faz a Santa Ceia aqui, meu irmão, não é por causa de outras igrejas, mas que faz a Santa Ceia é por causa da palavra do Senhor Jeová. É por causa da palavra de Jesus Cristo, é por causa da palavra do Espírito Santo. Porque aqui vive é na palavra do Senhor. Aqui não faz Santa Ceia porque de outras igrejas fazem Santa Ceia. Aqui faz Santa Ceia por causa da palavra do Senhor. Eu já falei que vocês aprenderão muito aqui sobre a Santa Ceia. Quando nós chegarmos no Novo Testamento, vocês aprenderão o que é Santa Ceia de verdade. Essa igreja que faz a Santa Ceia de verdade, né? Aqui faz a Santa Ceia igual Jesus ensinou. Igual Jesus ensinou, pão completo, não metade de pão. E quando eu chegar no Novo Testamento, eu explicarei a vocês por que aqui não faz Santa Ceia com um pedacinho de pão que é miséria. Nem nesse pedacinho aí que é partido por miséria. Quando eu chegar no Novo Testamento, eu irei ensinar a vocês que isso aí está errado, tá? Quando eu chegar no Novo Testamento, mas aqui eu já vou adiantando vocês, que aqui não faz Santa Ceia com um pedacinho de miséria, que Jesus não ensinou isso, e o Pai não ensinou isso, que é Jeová, o Espírito Santo não ensinou isso, os apóstolos não ensinaram assim também desse jeito, tá? E nem os discípulos, e nem os irmãos antigos que viveram com Jesus e que viveram com os apóstolos. Então, é por isso que eu falo, aqui vocês aprendem muitas coisas que outros lugares, porque muitas igrejas, meu irmão, faz Santa Ceia errado, achando que é pedacinho. Aqui não é isso, aqui não faz do jeito que essas igrejas fazem aí, entendeu? Porque Jesus não ensinou dessa forma, não. Aqui a Santa Ceia é pão completo, o vinho sem álcool, completo também, né? Que é o suco de uva, né? Da uva natural, da uva original, que é sem álcool, tá? Aí, então, aqui não faz aquela Santa Ceia pequenininha, porque Jesus abriu os olhos sobre essa igreja que esse pedacinho de Santa Ceia está errado. Isso é errado, Jesus não ensinou dessa forma. Então, aleluia. Vamos aqui em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 17. Dissensões na ceia de irmãos, o modo de celebrar a Santa Ceia do Senhor. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vós juntais não para melhor, senão para pior. Porque, antes de tudo, ouço que, quando vós juntais na igreja, há entre vós dissensões, em parte eu creio. E até importa que haja entre vós heresias, para os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte, quando vós juntais
no lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Porque comendo cada um, toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer e para beber, ou desprezais a igreja de Jeová, envergonhais os que nada têm. Que vos jurei, louvar-vos-ei, nisto não vos louvo, porque eu recebi do Senhor, o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Prestou atenção? No versículo 23. Porque eu recebi do Senhor, o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Aqui está falando de Jesus Cristo. Não é do Pai, não, de Jesus Cristo. E quando fala a igreja de Jeová, aí é a igreja de Jeová. E quando o versículo 22 está falando a igreja de Jeová. Essa igreja aqui é de Jeová. Mas aí o versículo 23 vem falando do Senhor Jesus, do Filho. O Pai está na ceia e o Filho está na ceia. Entendeu? Igual fala aqui no versículo 22. Não tendes porventura casas para comer e para beber, ou desprezais a igreja de Jeová. Viu lá? E desprezais a igreja de Jeová. A igreja de Jeová. Jeová não mora fora de igreja. Jeová mora dentro da igreja. Igual aqui, ó. Jeová está aqui para trabalhar, para abençoar, transformar, libertar a sua vida e mudar suas vidas. Aleluia. Envergonhar os que nada têm, que eu vos direi, louvar-vos-ei, nisto não vos louvo. Aí vem o versículo 23 falando de Jesus. Porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. A Santa Ceia aconteceu na noite que Jesus foi traído. Prestou atenção? A Santa Ceia não foi celebrada como normal, ela foi celebrada no meio da traição. Né? Traição. Na Santa Ceia teve traição. Por isso que tem que lembrar do corpo e do sangue de Cristo. Presta bem atenção mais ainda. Aleluia. E tendo dado graça, versículo 24, e tendo dado graça, o partir disso, tomai e comei, isto é meu corpo, que é partido por vós, fazeis em memória de mim. Esse partido por vós aqui, vocês vão entender porque, aleluia, Jesus não partiu o pão pequeno, não partiu por pedacinho, né? Ele deu completo. Quando falou partiu do pão, ele partiu completo, não metade. Por isso que aqui dá o pão o quê? Completo, não metade. Quando fala partir, não é que ele está partindo aquele pequenininho, mais pequeno que essa tampinha aqui, ó. Outras igrejas dá, mais essa tampinha aqui, Jesus não ensinou isso aqui não. É isso aqui que eles dão. Essas igrejas que não tem ensinamento, igual aqui tem ensinamento, ele dá pedacinho mais pequeno que isso aqui. É o copinho. Aquela tacinha. Mais pequeno. Isso é errado. Isso é Santa Ceia errada. Isso é errado, meu irmão, minha irmã. Vocês celebraram a Santa Ceia errado. Muitos anos. Quando eu chegar no Novo Testamento, eu vou explicar a vocês. Quando eu falo partir do pão, ele não partiu o pão por metadinho, não. Mais pequeno do que essa tampinha aqui, não. Ele deu completo o pão. É isso que muitos interpretam errado. São burrões. Eu chamo essas pessoas de burrões. Nem crente, é burrões. Burrões. Já está escrito, examina as escrituras para vocês crescerem com a escritura. E não ficar para trás, burro. Né? Pior do que um jumento. Porque até um jumento come alimento completo e não come alimento por metade. Aqui é a igreja de ensinamento que é preciso aprender, entendeu? Eles dão mais tampinha, mais pequeno do que essa tampinha de azeite aqui. Errado, precisa ser errado. Por isso que muitos interpretam o versículo 24 errado. Entendeu? Aí, tendo dado graça, o partiu de tomar e comer este meu corpo, que é partido por vós, fazer isso em memória de mim. Quando eu falo partiu, ele não partiu pedacinho, partiu completo. Entendeu? Aleluia. É igual quando, aleluia, a minha mãe fazia a ceia no final dos anos, ela dava as coisas por completo, partia e dava completo. Entendeu? Partia a torta, bolo, ou o pão também. Partia o pão, mas completo o pão, não é metade do pão. Entendeu? A mesma coisa aqui. Tomar e comer, este é meu corpo, que é partido por vós. Fazer isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice, o Novo Testamento no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberem em memória de mim. Entendeu? Aqui, agora, o cálice, nós podemos tomar o cálice também,
Nós podemos tomar o cálice no potinho ou aqui. Aleluia. Né? Mais pra frente eu vou comprar mais taça dessa. Que a igreja pode tomar no copinho ou aqui. Entendeu? Mas não é que vai encher lá. Vocês entendem errado. Não é que vai encher aqui não. Metade. Entendeu? Metade. Entendeu? Tá vendo como é que vocês celebram a Santa Ceia errado? O pão vocês confundem como pequeno. E a hora que vai pro cálice, vocês acham que só pode tomar no copo pequenininho. Tem igreja que é mais pequeno que esse aqui. Você não sente nem gosto de nada. Nada. E pode celebrar com isso aqui. Quando chegar no Novo Testamento, eu vou explicar a vocês tudo sobre isso. Por isso que eu falo, vocês do outro lado foram enganados há muito tempo. Essa igreja aqui veio para abrir os seus olhos, abrir suas mentes, abrir os seus. Né? Eu também fui enganado muito tempo, achando que a Santa Ceia era desse jeito. Mas não é. Entendeu? Graças ao Espírito Santo e ao Espírito que essa igreja tem, né, cara? Aí, cara, também fui enganado. Eu achava que era assim. Mas é errado. Tudo errado. Aleluia. Vamos lá. Esse é o caso do Novo Testamento do meu sangue, fazer isso todas as vezes que beber de memória de mim. Vai lá, beber de memória de mim. É para lembrar. Porque todas as vezes que comer deste pão e beber deste cálice, ó, prestou bem atenção? Porque todas as vezes que comer deste pão, olha lá, quando fala comer de pão, o pão é o quê? Ele está falando pão por metade, né? Completo. Este pão. Ele não falou pãozinho, ele falou pão. Tá vendo? E beber desse cálice lá, ó. O cálice. O cálice é o quê? Tanto no copo pequeno como na taça. Né? Aleluia. Anunciar a morte do Senhor até que venha. A Santa Ceia é para celebrar. Essa Santa Ceia aqui, ó, está sendo celebrada. O que é celebrar? Está sendo lembrada a morte do Filho de Jeová, que é Jesus Cristo, que essa igreja ama tanto, e Jesus Cristo o Salvador. Aleluia. Para lembrar o sacrifício que ele fez para milhões e bilhões de pessoas. Né? Que ele fez esse sacrifício. É para bilhões e bilhões de pessoas. Até pessoas que estavam lá no inferno, né? A Santa Ceia foi feita para eles também. Que Jesus desceu lá no inferno e pregou para as almas que estavam lá no inferno. Né? Que não conhecia o sacrifício dele. E Jesus mostrou o sacrifício dele lá no inferno. Aquelas almas, igual a palavra fala, que ele desceu aos abismos mais profundo, mas muito longe mesmo. E pregou para aquelas almas que estavam trancadas e queimando no inferno. Né? Então, por isso que fala que a Santa Ceia foi global. Ele fez essa Santa Ceia para bilhões de pessoas. Entendeu? Aleluia. Então, não é só para nós que ficamos na igreja, mas almas também que estavam queimando no inferno. Jesus foi lá, pregou para eles o novo cálice, a nova aliança, a nova Santa Ceia. Aleluia. Que eles não conheciam. Porque morreu sem o Pai de Jesus, e eles morreram sem o Salvador, que é Jesus Cristo. E eles não conheceram também o Espírito Santo. Né? Então, aquelas almas que estavam lá no inferno, Jesus foi lá, pregou. Não fala que ele desceu lá para pregar? Pois bem. Eu só estou falando aqui um pedaço do Novo Testamento, porque quando eu chegar no Novo Testamento, eu vou explicar a vocês tudo sobre essas coisas. Aleluia. É só que vocês aprendem essas coisas. Voltando lá, professor Pedro 26, porque todas as vezes que comer este pão e beber este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Presta atenção? Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Tá vendo? Ele falou pão é completo. Ele falou beber o cálice também tem que ser ali, ó, completo, né? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Vamos ver versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. É o que nós estamos vendo aí, ó. Aqui, como diz, eu prego a palavra aqui, e tem gente que está, sabe como é que eles estão? Fraco, doente e dormindo ainda. Né?
Está perdendo a salvação. Enquanto nós estamos pregando todo dia de segunda, domingo, 7 horas da noite, ele está dormindo, está fraco, né? Igual fala aqui, por causa disso, há entre vós muitos fracos, doentes, e muitos que dormem. Aí vem o versículo 31. Porque se nós não julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Tá vendo? A Santa Ceia é sério. Por isso que eu falo para as pessoas. Igual eu falei para Denis e Rosilene. Vocês só vão descer sobre as águas quando largar a bebida, os vícios. Aí vocês vão poder participar da Santa Ceia e descer sobre as águas. Né? Aleluia. Porque a Santa Ceia, a pessoa que não desceu sobre as águas não pode participar, porque corre o risco de ir para o inferno, ou quando Jesus voltar, a ser queimado junto com o anticristo, com os demônios e junto com as pessoas que desobedecem o Evangelho. Então, há um perigo de todo jeito. Para quem não é crente, quem é crente. Há perigo de duas formas. Não adianta eu para eu falar assim. Não adianta eu falar assim, eu não vou tomar Santa Ceia. Não, você está correndo o risco de ir para o inferno do mesmo jeito. Vai para o lago de fogo do mesmo jeito. Então, por isso que falo, não tem saída nem para o ímpio e nem saída para o crente. Todos dois têm que ter a decisão de estar o quê? Na presença de Jesus e participando do sangue de Cristo. Agora vocês do outro lado aí que foram enganados por falsas igrejas, que agora vocês estão em casa, não tem problema nenhum, porque vocês foram enganados e vocês estão em casa. Mas aí eu creio que um dia vocês vão estar aqui e participando da Santa Ceia do Senhor Jesus Cristo. Tá? Que vocês forem enganados por falsos pastores, falsas missionárias, igual pessoas que já falou que tá mais em casa assistindo esse culto aqui, tá mais em casa, já são fora dessas igrejas, tá mais em casa assistindo, né? Tem pessoas que até falou que não quer ver nem essas igrejas perto deles, que eles querem ver mais essa igreja, mais o canal daqui, e quer congregar aqui, aleluia, porque essa igreja está falando a verdade para libertar eles. É isso que essa igreja veio, para libertar, mostrar salvação para as pessoas saírem fora de falsos ensinamentos que não ensinam vocês o que é o Evangelho, o que é ser crente, o que é a Santa Ceia, o que é participar da Santa Ceia, o que é o pão da Santa Ceia, o que é o sangue da Santa Ceia, o que é o vinho sem álcool. Aleluia. O crente não bebe bebida alcoólica, nenhuma bebida alcoólica. Aleluia. O crente não bebe isso. Tem tantas coisas boas para você beber, uma vitamina de laranja, uma vitamina de abacate, uma vitamina de goiabada, né? Uma vitamina de coco, né? Doce de coco, tem tanta coisa boa, né? É pera, é melancia, tem muita coisa para você fazer uma vitamina boa. É banana, fazer uma vitamina boa de banana, né? Maçã, fazer vitamina de maçã boa, de morango, de uva também, você que está falando aqui, ó, né? Tanta coisa boa para tomar, meu irmão. Muita coisa boa aqui que não vai prejudicar o seu corpo nem sua alma. Tem muita coisa que eu só estou falando a metade. Que existem milhares de vitaminas nesse mundo, é bilhões, vou assim dizer, que nem a ciência conhece. Tem planta aí que você pode comer ela assim, ó, que ela é doce, vira doce, vira água na sua boca, aquela água gostosa. A planta, né? Essa aqui é uma planta que você come e vira doce na sua boca. Tem uma que você está tomando água. Né? Igual eu já vi aí, ó, né? Bambu matando a sede de pessoa, de floresta, quando a pessoa se perde. Vai lá, corta o bambu está cheio de água lá dentro e toma água. O que? Isso é vitamina. O bambu gera a própria água. Cipó também. Né? Eu posso assim dizer o quê? O bambu é uma fruta também, posso assim dizer. Porque está matando a minha sede. Eu estou tomando uma coisa porque é vitamina, está matando a minha sede. Eu posso dizer que é uma fruta também. Porque está matando a minha sede, tudo que mata a sede é uma bebida, né? Aleluia. O que é matar a sede? Está ajudando o meu corpo a ter vitamina, a minha alma a ser mais forte, né? Aleluia. É igual o coco, quando a gente pega o coco da palmeira, né? Aquela água dá uma força. Aquele fruto ali dá uma força. Só a água dá uma força tremenda. É uma bebida boa, né? Que sara o corpo por completo. Só a água do coco já sara o corpo inteiro. Aleluia, né? E várias outras frutas que existem. Existe só, que eu só estou falando, a que nós já conhecemos, mas tem aquela que nós não conhecemos ainda. Né? Gosto de dizer, tem pessoas aí que nasceu, morreu e não conheceu nada. Então, é desse jeito, tem muita coisa para nós conhecermos. Igual a palavra fala. Por isso que eu falo,
essa lei que é grande, é grandíssima. Muita coisa, muita coisa. E você só aprende aqui. Aí para nós aqui, ó, portanto, meus irmãos, quando vão juntar aí para comer, esperai uns pelos outros, mas se algum tiver fome, come em casa para que vós não ajunteis para condenação, quanto às demais coisas, ordenando-lhe quando for ter convosco. Aí sim, meu irmão. Aí a palavra falou certíssimo aqui. Que você não pode jantar na igreja. Você não pode almoçar na igreja. Né? Você não pode jantar e nem lanchar dentro da igreja. Você vai participar da Santa Ceia. Janta em casa, almoça em casa, lancha em casa, toma café em casa, né? E aleluia. Como diz, coma pizza em casa. Mas a igreja não é comer pizza. A Santa Ceia não é para você comer pizza. É para você participar do corpo e do sangue de Cristo. É para você se alimentar só do corpo e do sangue de Cristo. Não é para você fazer janta, almoço e lanche. Entendeu agora, né? Aqui já falou certo. Mas se alguém tiver fome, come em casa também, come em casa. A Santa Ceia é só para você ali, ó, participar. Agora nós estamos participando aqui para lembrar do sacrifício da morte de Cristo. Não só da morte de Cristo, pelo maior sacrifício do mundo global que ele fez. De entregar sua própria vida pelos seus. Você sabe o que é pelos seus? Quem crê será salvo. Aleluia. É por isso que tem que lembrar sempre, até a volta dele. É até a volta dele, não importa ano ou dia, é até a volta dele. Agora nós vamos ali. Por isso que quando chegar no Novo Testamento, nós vamos aprender muitas vezes que vocês nunca ouviram e nunca assistiram e nunca ensinaram para vocês, gostam disso. Mas vocês sabem por que aqui está aprendendo? Vocês sabem por que aqui aprendeu? Aqui aprendeu com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Jesus vai falando ali, ó. Simão, está errado isso na palavra. O Espírito Santo fala, Simão, está errado isso na palavra. Aí já vai, chega. Simão, não é bem assim não. Lê mais direitinho que você vai ver que tem coisa errada na palavra. Conserta essa palavra aí, para o povo entender. Então, é desse jeito que o Jeová vai falando comigo. Por isso, que eu explico para vocês as coisas mais direito, mais explicado. Aleluia. Meu Deus, mais uma vez, consagro esses pães e esse teu vinho sem álcool. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aí, Ricardo. Pode participar. Não, isso aqui não é pra vocês não, viu? É só pra nós. Pode ficar quietinho. Aí, Ricardo, o sangue de Cristo. Sangue de Cristo. Agora é eu também. O pastor também tem que participar, ou seja, é obrigado a participar. Agora é eu. Tudo novo aqui, meu irmão. Tudo novo. Tudo isso aqui é novo. Aqui faz o melhor para o Senhor. Aqui sempre faz o melhor. Agora pegar meu pão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Poder participar. Pode participar, Ricardo. Tá vendo como é que é bom ser crente? Tá vendo como é que vocês perdem a bênção, perde a vitória? Por isso que tem que descer sobre as águas e ficar firme, né?
Vencemos mais uma Santa Ceia em mês de abril, ó, vencemos. Essa igreja que venceu, com a chave de ouro, fechou a Santa Ceia com a chave de ouro, aleluia! Ô glória, ela manganda la mandere menende hala, andele me clantere, ela ma, ande hala ma, chala hala ma clantere, ene hala, aleluia, aleluia, ô glória! Glória a Jeová, glória a Jesus Cristo, glória ao Espírito Santo, aleluia. Agora irmão Ricardo vai falar com vocês, tá vendo? Isso tem que descer sobre nós e ficar firme, vai ficar firme. Gente, ontem eu não vim, né, porque eu tive aí fazendo orações e como eu tomo alguns remédios, eu acabei tomando um remédio muito brabo ontem e ele me derrubou, nesse remédio aqui. Eu tomei um remédio ontem, aqui ó, ele me derrubou. Aí fiquei dormindo da noite até 5 horas da tarde. 5 horas da tarde levantei, meio cambaleando, fui no banheiro, né, tomei um banho, mas não aguentei vir. E quando deu fui dormir de novo. Quando deu 7 horas da noite, que eu fui almoçar ainda. Eu nem tinha almoçado. Então eu fiquei muito um corpo muito fraco para poder vir na igreja. Então não aguentei vir na igreja por causa de um remédio. Mas agora não vou tomar não. Vou tomar outro remédio mais simples. Esse aqui é muito forte, né? Ele deixa a gente na cama por 2 dias. Ele me deixou um dia, mas hoje não deixou, graças a Deus, né? Porque já conheço o sintoma deles. Né? Se eu fosse um cara primário tomar esse remédio, já conheço o sintoma, então eu não tomei mais, né? Vou até desfazer dele. Hoje não que a Simão pregou ali, né? Eu também, gente, eu queria pregar sobre a Páscoa. Por causa de quê? O que eu falei que, né, Simão? Tá certo. Eu falei que ia pregar na Páscoa. Nós não combinamos nada, né? Eu não combinei nada com o Simão, ele não combinou nada comigo. Nem sabia que eu tava eu tava na cama, né? Tipo enfermo, mas não tava enfermo, né? Eu fiquei ali camado. Ele nem sabia, eu falei pra ele hoje o real motivo que eu não vim. Até ele já sabe que quando vem, alguma coisa aconteceu, né? Então eu expliquei pra ele porque eu não vim ontem, né? Que eu não tinha força para poder vir na igreja. Eu fiquei dormi de madrugada até as 5 horas da tarde. Das 5 horas eu fui no banheiro cambaleando, voltei, tomei banho, voltei meio cambaleando e dormi até as 7 horas da noite. Às 7 horas que eu fiz ali, preparei minha comida, preparei o feijão, o arroz, né, uma carnezinha ali, um bife de boi, né, aquele bifinho que vem ali naquela hambúrguer, né, gente? Eu falo bife, mas é hambúrguer. Eu acabei ali de almoçar, né? Eu estava almoçando e jantando ao mesmo tempo, que eu estava muito fraco, né? Para não ficar com o estômago fraco, eu acabei ali almoçando e jantando às 7 horas da noite. Então eu estava muito fraco, né? Por causa de um comprimido. Até não vou tomar mais, né? Me aceitaram esse remédio no posto, mas não vou tomar o mais fraquinho, aquele que não deixa a gente sequela. Ele deixou sonolento, baqueado, e a garganta minha ficou ressecada. Hoje que a garganta veio melhorar, mas a garganta ficou ressecada, né? Graças a Deus, estou bem melhor hoje, né? Eu vou ler para isso aqui. A última Páscoa, Santa Ceia de Jesus, né? Não combinei nada com o Simão, né? Eu ia ler mesmo para vocês, né? O preço da traição, primeiramente, né? Judas Iscariote, os 12 foi ter com discípulos sacerdotes para entregar-lhes ouvido, folgaram, prometeram dar-lhe dinheiro em busca de outro, entregar ocasião oportuna. Então, gente, Judas Iscariote já tinha ali recebido ali, né, aquelas moedas, né? E ele já estava para entregar Jesus, né? Mas Jesus já sabia o plano de Judas. Tanto que Judas ele não foi para o céu, ele foi para o inferno. Ele não quis Jesus. Nem na cruz ele quis perdão de Jesus ali, né? Que ele poderia pedir perdão ali do Senhor, o Senhor levantar e levar ele aos céus. Mas ele não quis também. Né, Simão? E a última Santa Ceia, né? Vou ler a última Santa Ceia. E no primeiros pães asmo, quando sacrificaram a Páscoa, disseram-se, discípulos aonde que eles que vão fazer os preparativos de comer a Páscoa. Ô, gente, a Páscoa não foi só pão não, gente. A Páscoa foi o banquete completo,
Tem gente que acha só pão. Né, Simão? Ele explicou até agora, né, Simão? É. Não foi só pão, não. Um banquete de uma Páscoa, gente. A Páscoa daquela época não é de hoje. Hoje a Páscoa hoje é o coelhinho da Páscoa, é o Cacau Show, né? Essas coisas aí de bombom, aqueles bombom grandão. Né? Mas a Páscoa não é nada disso aí. Por que eu tô explicando isso aqui? Que tem um pregador aí falando que a Páscoa teve ovo de Páscoa. Não teve ovo de Páscoa naquela época não, gente. Tinha o coelhinho, mas não tinha esse ovo de Páscoa. A Páscoa, a celebração que teve a última Páscoa, foi a morte de Jesus Cristo, né? Que a Páscoa com Santa Ceia, né, Simão? Com a Santa Ceia. Foi a primeira Santa Ceia do Senhor, né? Por isso que teve ali a Páscoa, né? Que é pão asmo, mas ali, né, o vinho sem álcool, né? O vinho náctea, o vinho sem álcool. E teve ali o banquete, né, que o pessoal comeu na mesa, né, com Jesus. Jesus precisava reunir os apóstolos, né, Simão? É verdade. Para falar o que ia acontecer mais depois. Eu vou ler aqui. Né? Então, gente, vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa. Né? Enviou 2 discípulos e disse à cidade um homem que levava um cântaro de água. Aquele negócio de água, gente. Um cântaro de água. E vós encontrará seguiu. E onde quer entrar, dizei, o Senhor da casa, mestre Jesus, gente. Onde está o aposento que irei comer. Tá vendo, gente? Comer aqui, gente, ó. Ó, comer. Comer aqui, tá vendo? Teve comida também. Banquete é comida, gente. Tem gente que tá achando que a gente tá pregando falso evangelho. Igual mandou um negócio ali, negócio de pão. É pão asno, é pão da Páscoa, gente. Mas teve banquete também. Teve a comida. Né? Vou até falar com você, Marcos 14. Marcos 14, 10, 12 adiante, né? Que 12 começa o negócio da Páscoa. Então teve comida, teve um banquete, teve alimentação, né? E os aposentos que hei de comer, tá vendo? Que hei de comer. E a Páscoa meus discípulos, que vos mostrará grande cenáculo, mobilado, preparai ali. E saindo os seus discípulos, foram à cidade, acharam que tinha preparado a Páscoa, e chegaram até a tarde, foi 12. E quando assentados comer, Jesus, em verdade vos digo, um de vós comigo comerá de trair-me. Jesus já falou, gente. Quando Jesus sentou o banquete, ele já falou, um de vós de comigo há de trair. Jesus estava de olho nele, o Espírito Santo já tinha revelado para o Senhor que um já estava, né, de traição com Jesus, né? E eles começaram a entristecer, ficaram tristes, gente, né? O mestre, né, o que cura, o que salva, o que batiza no Espírito Santo, ser traído daquela forma, eles já estavam tristes, os verdadeiros, mas tinha um que já estava contra Jesus, né? Entristecer-se e dizer, pós outros, porventura, que sou o Senhor, outro, sou o Senhor. Mas respondendo, disse-lhes, 12 mete comigo no prato, né? Na verdade, o Filho do Homem vai, como ele está escrito, aquele homem, Filho do Homem traído, tá vendo? Filho do Homem traído, né? Traindo Jesus. Bom, seria tal homem não havendo nascido, tá vendo? Até Jesus falou, veria tal homem não havendo nascido, né? Por causa de quê? Trair Jesus, né? O Salvador, o Criador do céu e da terra e da galáxia, né? Você trair Jesus, igual hoje. Está acontecendo hoje os falsos profetas. Eles não estão com Jesus, estão com o demônio, com o diabo. Né? E muitas pessoas estão crendo aqui, porque estão crendo aqui, estão vendo a verdade. Né? Estão conhecendo mais a Bíblia, estão abrindo mais a Bíblia. Aposto que muita gente nem abria a Bíblia, né, Simão? Nem lia. Nem lia a Bíblia, estão lendo a Bíblia, estão até examinando e mandando o versículo ali. Tá certo, gente, pão asmo. Mas teve o banquete da comida também, né? Teve o deleite, né? Porque Jesus precisava reunir os apóstolos ali, falando da traição de Judas. Mas não falou Judas ali. Ele falou que um há de trair ele, né? E Jesus não ia falar assim abertamente, não, senão eles iam até matar Judas na hora. Mas não ia adiantar nada, né? E comendo eles, tomou os pães, João abençoou, partiu, deu-lhe e disse, tomai e comei o meu corpo. Tá vendo, gente? Tomai e comei o corpo dele. O pão, asmo, é o corpo de Jesus. E o vinho é o sangue de Jesus, do Cordeiro, né? A primeira Páscoa, a última Páscoa, Santa Ceia, né? E tomando o cálice, que é o vinho, e dando graças,
dou-lhe todos beberam dele. E disse-lhe, isto é o meu sangue, tá vendo aqui, ó? Isto é o meu sangue no testamento que muitos é derramado. Quer dizer, o sangue de Jesus ia ser derramado, né, naquela cruz do Calvário. Ele precisou antes. Em verdade vos digo que não beberei do fruto e vinho daquele que veio de beber o reino de Deus, tá vendo? Beber o reino dos céus. Quer dizer, quem bebe, igual o Simão falou que agora, quem bebe injustamente será condenado. Até os ímpios serão condenados, né, Simão? É verdade. Então tem que participar da Santa Ceia do Senhor. Tem que comer do pão da vida e o vinho. O vinho sem álcool, gente. O néctar. Vinho puro da uva, né? E tendo o hino, saíram para o Monte de Oliveiras, né? E Pedro avisando. E disse Jesus, todos vós à noite escandalizei a mim. Tá vendo? Todos vós escandalizei a mim. Tá vendo? Isso que ferei o pastor. Tá vendo? Feriu o pastor das ovelhas de dispensação. Mas depois houver ressuscitar diante de vós para Galiléia. E disse Pedro, que todos que escandalizem nunca, porém, e disse Jesus, em verdade lhes digo que hoje está a noite, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás, tá vendo? Falou para Pedro, né, Simão? Me negarás. Mas ele disse, mas vermelha e ainda me seja necessário morrer contigo, tá vendo? Jesus ele ficou com ele ainda. Contigo nenhum te negarei. A mesma maneira dizia todos também. Jesus ao Getsêmen. E foram um lugar chamado Getsêmen, e o discípulo sentar enquanto orou consigo Pedro, Tiago e João começou a pavor angustiante, tá vendo? Angustiante. Eles ficaram angustiados. Lá, esse pessoal pegando Jesus e levando para o cativeiro, né? E disse, minha alma está profundamente triste até a morte, ficai e vigiai, tá vendo? Jesus falou, ficai e vigiai, né? Orai e vigiai, ficai e vigiai. E tendo isso, pouco adiante, prostrou-se à terra, orou, tá vendo? Que eu falei o caminho, orou para que fosse possível passasse dele aquela hora, né? E disse, aba todas as coisas, que possível afasto de mim este cálice, não seja porém que eu quero, mas tu queres. E chegando, dormindo, Pedro, Simão, dorme, não podes vigiar 1 hora? Até eles não queriam vigiar a porta, ficou com medo daqueles soldados romanos ali, né? Vigiar e orar, porque não entreis em tentação, espírito da verdade, mas está pondo a carne fraca. Então eles acabaram de comer ali, né, Simão? Né? Então eles ficaram ali no templo, né? Porque eles ficaram com medo de andar na rua, né? Porque sabia que Jesus ia ser preso. E foi outra vez, orou dizendo, mesma palavra, voltando, achou que, dormindo porque os olhos estavam carregados e não sabiam responder. Realmente, gente, os olhos a gente fica carregados mesmo, mas ali eles estavam sentindo a pele que Jesus estava passando. E voltou, terceira, disse-lhe, dormi, descansar e basta. E chegada a hora, o Filho do Homem vai ser entregue na mão dos pecadores. Tá vendo? Eles até ficaram tristes. Ser entregue na mão dos pecadores. Levantai-vos que está perto de me trair. Tá vendo? Levantai-me. Jesus mandou levantar. Está perto de me trair. Agora olha aqui, ó. Marcos 43. Jesus é preso. E logo falando, e veio Judas, que era 12 da parte dos principais sacerdotes, dos escribas e dos anciãos. Tá vendo? Escriba e ancião. Que escrevia ali a escritura, né? Ancião, com ele uma grande multidão com espada e vara-paus. O que é vara-paus? Eles queriam defender Jesus, né, Simão? É verdade. Com espada e vara-paus. Eles queriam matar aquele soldado. Mas como vai matar um soldado daqueles? Né? Era muito forte, né? E imbatível, né? E a hora que traía, tira sinais dizendo, aquele que beijar, prender e levai com segurança. E logo chegou, aproximou Rabi, beijou, lançaram as mãos e prenderam, tá vendo, gente? Prendeu Jesus, gente, prendeu Jesus. E um dos que ali estavam presentes, puxando a espada, feriu o servo, sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então quem estava ali, quem que cortou a orelha? Foi Pedro que cortou, você está falando que Pedro cortou a orelha? Pedro, eu acho que foi Pedro que cortou a orelha, sim. Pedro foi e cortou a orelha de soldado, mas Jesus pegou a soldado, orou porque ele soldado. De Malco, né? O Malco, né? Soldado Malco, e colou ele de novo. Fez assim, colou.
né? Até o soldado ficou assustado com a cura de Jesus, né? Até o soldado que acho que até arrependeu na hora, né? Porque tá levando ali o rei, né? O rei Jesus, né? E respondeu Jesus, disse-lhes: saíste da espada para paus, prendei-me, porque há um salteador. Todos que dias estavam ali convosco, ensinando um tempo, não prendeste, mas para que a escritura se cumpra. Tá vendo, gente? Jesus então aceitou a crucificação para a escritura cumprisse, né? Cumprisse a palavra do Senhor, né? Porque já sabia que ia ser crucificado. Ele já sabia que alguém ia traí-lo, né? Porque naquela época o povo ali, gente, era escravizado, né? O povo não tinha dinheiro nem para comer direito, né? Então por isso que Jesus, ele veio à terra, né? Por causa de muitos erros do passado, né? Daquela época de Adão e Eva, né? E veio muitas coisas erradas, né? Muitos falsos evangelhos, falsos profetas, né? Fariseus, pessoas que não faziam parte da palavra do Senhor, mas tinha os profetas já na terra, né, Simão? Já tinha uns profetas na terra, que sabia que Jesus uma hora ia voltasse à terra de novo, né? Então, deixando ali, todos fugiram, certo mancebo, envolta o lençol e o corpo, e lançaram a mão, mas largando o lençol fugiu a nu. E Jesus perante o sinédrio, levantaram o seu Jesus, sacerdote, juntaram os principais sacerdotes, sacerdote e escriba, tá vendo, gente? Escriba, gente, é gente que escrevia a Bíblia ali, pá, 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 pegava aquele livrão de pego, escrevia em hebraico, pá, os milagres de Jesus, ensinamento de Jesus, o batismo de Jesus, o batismo batista. Então eles escreviam, eles escribam, mas depois vim aqui, que é hoje nós fala é até errado, briba, né? Que Simão falava lei, realmente é lei, né? Então por isso que nós hoje temos um conhecimentozinho básico, né? Porque a briba depois ela foi. Não é caso de inventação, não está escrito no próprio livro aí, né? Está escrito no próprio Não tem inventação que não, está escrito no próprio livro. Nós examinamos a escritura, nós relê essa Bíblia, né, para poder pregar para vocês aqui. Não tem nada de teatro aqui não. Aqui não é falso profeta não. Aqui é verdadeiro. Aqui prega a verdade, né? Porque aqui também tem sede da justiça. Nós também foi enganado, mas nós reconheceu que algo estava muito errado, nós saímos fora. É por isso que hoje eu estou aqui, né? Então tem nada combinado, não. É escrito que na palavra do Senhor. Antes ele nem ensinava a gente que a palavra era incompleta. Antes eles nem ensinavam a gente que a palavra é incompleta. Eles é tão ordinário que nem ensinava, né? E eles têm o quê? Doutologia, teologia e tudo mais, mas não sabem nada, né? São cegos também. E mais cegos que segue esse pessoal, né? E Pedro seguiu longe, até dentro do pátio. Sumo sacerdote estava sentado com os servidores. Aquietando-se lume, os principais sacerdotes, concluindo, buscavam-lhe o testemunho contra Jesus para matar, tá vendo? Testemunho, e não acharam. Então, gente, eles tentaram ali achar um testemunho para matar Jesus, né? Mas aquele general romano ali, como é que chama, Simão? Pilatos, né? O general romano não queria condenar Jesus. Que condenação esse homem tem? Isso não é condenação em Roma, né? Qual é a condenação? Mas ele foi ali. Ele teve que, não pode desacatar a ordem daquele fariseus. Por quê? Porque já ia mandar outra ordem lá de cima do rei, né? O rei ia mandar matar Jesus e matar Pilatos, né? Que o rei mandava no exército todo. Então Pilatos ficou ali sem rumo, né? Ele não queria nem prender Jesus e nem, não vejo condenação nesse homem. Julga você mesmo aí. Ele não queria nem mexida com. Não queria nem matar Jesus, né? Porque ele não viu condenação em nada errado. Mas aqueles falsos profetas, os fariseus, com inveja de Jesus, que estava perdendo as almas, armaram essa cilada, né? E não achavam, porque muitos testificaram falsamente. Aqui, ó, que eu estava falando aqui agora. Muitos testificaram falsamente contra, mas os testemunhos que não era conforme, tá vendo? Quer dizer, a palavra não tinha conformidade, né? Falso testemunho, né? Contra Jesus.
É o que eu falei aqui agora, tá vendo? E confirmando o que eu estou falando, né? 57. Levantando-se algumas, testificaram falsamente contra, dizendo: nós ouvimos dizer que derribei o templo construído por mãos de homens, 3 dias edificarei no outro feito a mão de um homem. Tá vendo? No falso testemunho que eles falaram contra Jesus, que Jesus ia derrubar o templo em 3 dias e levantaria. Jesus realmente tinha poder de fazer 3 dias mesmo. Ele é o Todo-Poderoso. Como é que um homem daquele, Todo-Poderoso, não tem poder de fazer um templo? Você fez o mundo todo. Ele fez o céu e a terra e outras galáxias. Como Jesus não tinha poder? Né? O Todo-Poderoso, né, Simão? É verdade. Dono do céu e da terra e do mundo. Né? Até o inferno é dele, Jesus. Né? E levantando o sumo sacerdote, Sinédrio perguntou a Jesus, dizendo: nada pode testificar. A este contra ele calou-se e respondeu. O sumo sacerdote tornou-se a perguntar, disse: tu, Cristo, filho de Deus bendito. Jesus, sou vereis, filho do homem, assentado à direita, e poder de Deus vindo sobre as nuvens do céu. Né? E o sumo sacerdote, rasgando seus vestidos, disse-lhe: necessitamos de mais testemunhas, e vós ouviste blasfêmias, que vós parecer todos considerai culpado de morte. E alguns começaram a cuspir nele, e cobrir-lhe o rosto, dar-lhe socos, dizendo: profetiza aos servidores, dão bofetadas. E Pedro negou Jesus, gente, né? Então Pedro, embaixo do átrio, chegou das criadas o sumo sacerdote, né? Ele negou Jesus, e vendo Pedro que estava aquietado, olhou-se e disse-lhe: também está Jesus Nazareno, mas negou, dizendo: não conheço, não sei. Saiu fora a Pepe, o galo cantou. E criado, vendo outra vez, começou ali, estavam esses os raiz. E negou outra vez, poucos ali estavam. Pedro, verdadeiramente tu és nele, porque também Galileu, né? Ele começou a imprecar e jurar que começa este homem, que falais o galo 2ª vez. E Pedro negou outra vez a Jesus, e tinha antes o galo de cantar 3 vezes, negarás tu, e tirado dali, chorou. Ele chorou, tá vendo, gente? Ele arrependeu depois, mas Jesus perdoou ele, né, Simão? Jesus perdoou ele, porque ele negou a Jesus. Ele não traiu Jesus, ele negou, né? Na hora que viu Jesus crucificado lá, no Calvário, na cruz, no Gólgota, ele negou Jesus, né? Falando que não conhece Jesus. Mas ele chorou a ver ali Jesus sendo ali crucificado, né? E logo amanheceu os principais sacerdotes e anciãos e escriba, escriba, todos a Sinédrio tiveram conselho ligado, levantaram-se a Pilatos. E Pilatos perguntou: tu é rei dos judeus? Tá vendo? Pilatos falou a ele: tu é rei dos judeus. E respondeu, disse Túzias: principais sacerdotes, muitas coisas, porém nada respondia. E Pilatos interrogou outra vez, dizendo: respondeu: vem quantas testificaram contra ti. Mas Jesus mais nada respondeu. Maneiro Pilatos maravilhou-se o dia a festa costumava soltar-lhe preso qualquer que perdisse. Então, gente, Jesus ali, ele falou, ele custou falar com Pilatos, mas ele falou: meu reino não é deste mundo, né? O reino dos céus, né? Você é o rei dos judeus. Não, meu reino não é deste mundo, né? Meu reino não é deste mundo, né? Ele falou, ele foi humilde ainda, porque se quiser falar que era o reino do mundo, ele falava, né, Simão? Se quiser, falava, porque ele é o dono do mundo aí. Até hoje ele é o dono do mundo, mas ele falou: meu reino não é deste mundo, né? Meu reino não é desse mundo, é de uma terra bem distante daqui, né? Mas nada, eu vou ler aqui então no 7. Havia chamado Barrabás, que presos outros amoteadores tinha num montim cometido a morte. E a multidão dos gritos começou a pedir: fizesse como sempre lhes tinha feito. E Pilatos respondeu, dizendo: quereis que solte o rei dos judeus? Porque ele nem bem sabia que, por inveja, os principais sacerdotes tinham entregado. Tá vendo? Inveja, tá vendo? Inveja. Até Pilatos sabia que era inveja, porque Jesus pregava muito e estava ganhando muitas almas. Muitas almas estavam se convertendo a Jesus Cristo, né? Igual aqui prega o evangelho verdadeiro. Muitas almas através dessa igreja estão se convertendo a Jesus Cristo, porque está conhecendo a verdade, está aprendendo a verdade, está praticando a verdade. Tem até pessoas aí já colocando ensinamento da Páscoa. É bom que está aprendendo, né? Isso é legal, né? Porque antigamente a pessoa nem abria e pegava, né? Porque esses falsos profetas,
ensinava falsa doutrina, né? Falsos ensinamentos, né? Mas os principais sacerdotes licitavam a multidão que fosse antes de Barrabás. Pilatos respondeu e disse: uma vez quereis custar que chamai rei dos judeus. E eles tomaram a crucificar. Mas Pilatos disse: mal saber eles que chamavam crucificar. Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou Barrabás e açoitou Jesus. Entregou-lhe, fosse crucificado. Os soldados levaram dentro, saía a audiência convocada até o corte, até a morte, né? Corte é a morte, né? E vestiram púrpura, tecendo-se a coroa de espinho, e puseram na cabeça, começaram a saudá-lo, dizendo: salve o rei dos judeus. Feriram a cabeça com uma cana, cuspina, e posto de joelhos, adorando, havendo escarnecido, tiraram a púrpura, vestiram com seus próprios vestidos, levaram fora o crucificai. A crucificação, 21, Marcos. Com o estrangeiro certo Simão, Cireu, Alexandre de Rufo, por ali, Campos, levaram a cruz, e levaram também ao Gólgota, o lugar que Jesus ia ser crucificado, o Gólgota, e traduz o lugar da caveira, né, que é o lugar que eles matavam ali, e deram o bebê o vinho, e a mirra tomou, havendo crucificado, repartiram vestidos, lançados sobre eles, né, saber que cada um levará a terceira crucificação. Claro, o rei dos judeus crucificaram dois salteadores direito, outro da esquerda. E cumprir a escritura, diz: com malfeitores foi contado que passaram, blasfemavam e deram meneando-se a cabeça, e dizendo: tu escriba, né, tu dizes de cair sabendo que desce a cruz. E a mesma maneira também os principais sacerdotes, os escribas, diziam para os outros: João salvou outros, mas pode salvar a si mesmo? E agora, para vejamos que acreditemos também que com ele foram crucificados injúria, chegasse essa houve trevas sobre a terra até a hora nona. E a hora nona Jesus exclamou, clamando, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, traduzido: Deus, Deus, Deus meu, que é desamparaste. Tá vendo? Hebraico e traduziu português. Alguns que estavam vistos por eles. Um deles correu em beber uma esponja de vinagre, e pondo numa cana, deu-lhe beber, deixais vira tirá-los. Então Jesus ali, gente, ele foi ali, açoitado ali, e ele clamou o nome de Deus, né? Ele é o Todo-Poderoso, né? E um deu ali, limpou ali o seu rosto ali, né? Porque estava saindo muito sangue, né? Estava batendo em Jesus e ele carregando a cruz, né? Em espírito. E o véu do templo rasgou, dois do alto e baixo. E o centurião defronte dele, vestido, clamando a espiar verdadeiramente o homem de Deus aqui. Até eles creram que era verdadeiro o homem de Deus, né? Carregar uma cruz pesada ali, naquele sofrimento, né? Até o Gólgota, apanhando e carregando com a cruz. É só o Espírito Santo de Deus que tem o poder de carregar uma cruz daquela e apanhando ainda, gente, com açoite. Se fosse aquela época dos escravos, até desmaiava no chão. Mas Jesus era o Espírito Santo verdadeiro, né? Que carregou ali a cruz, né? O Filho de Deus. E também ali estavam mulheres olhando longe, nas quais Maria Madalena, mãe de Tiago menor, José, quais também serviram a Galileia, mas tinham subido com ele a Jerusalém. E chegado lá, era a preparação da véia do sábado. E chegou Arimateia, senador, honrado, também esperava o reino de Deus. Ousadamente foi Pilatos, pediu o corpo de Jesus. E Pilatos, maravilhou-se que já estivesse morto. Chamado o centurião, perguntou: havia muito que tinha morrido. Então, certificar o centurião do corpo, na qual o lençol tirado da cruz envolveu nele. Depois o sepulcro lavado. O que é sepulcro lavado, gente? É a sepultura, né, de Jesus. Numa rocha aqui, numa rocha. Revolveu uma pedra para que possa o sepulcro. Maria Madalena, mãe, José, observaram onde o punham. E passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe, Tiago, Salomé, compraram aromas e irem ungí-lo. Maria Madalena foi ungir Jesus, né? Ela até assustou quando chegou lá.
e primeiro dia da semana foram ao sepulcro manhã cedo, a nascer do sol. Dizia uma da outra: quem nos revolverá a pedra, né? Pedra pesada, gente. E a porta do sepulcro. E olhando viram que já era a pedra, estava revolvida, e Irá era grande. Entrando no sepulcro, viram um mancebo sentado à direita, e vestido uma roupa comprida e branca. E ficaram espantadas, né? Assustaram, né? Eles não viram mais Jesus, né? Mas viu. Porém, disse-lhe: vos assusteis, buscai Jesus Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou. Não está mais aqui, o lugar onde se puseram, mas ide dizer aos discípulos, a Pedro, diante de vós a Galiléia, e vereis que vós disse. Saí pesadamente, fugiram ao sepulcro, que estavam possuídos temor do sombrio, mas nada disse a ninguém, e temiam. A aparição de Jesus, depois, sua ressurreição, Jesus tendo ressuscitado, na manhã do primeiro dia, semana, apareceu a Maria Madalena, a qual tinha expulsado 7 demônios, e partiu, anunciou, e tinha estado nele, quais estavam chorando, ouvindo que vivia, tinha sido, e creram, e manifestou noutra forma, e iam ao caminho do campo, e anunciaram uns ao outro, que escreveram finalmente que os 11 estavam sentados juntamente. Então, gente, Jesus ali, ele ainda, né, ele ensinou os discípulos, né, que ide, pregai a toda criatura e nações, né. E Jesus falou assim: eu vou para o Pai, mas vocês vão ficar aí, né. Então Jesus, ele partiu para a glória, né, ele subiu para a glória, né. Ide, pregai a toda criatura e nações, né, nações, gente, é o mundo todo, né, porque Jesus estava partindo para a glória. Ele ressuscitou para os discípulos dele, né, e preparou outro apóstolo ali, que amanhã eu vou falar sobre esse apóstolo, né. Então Jesus preparou aqueles discípulos ali, né, e quem foi ver ele primeiramente foi a mãe dele, Maria Madalena, que foi a primeira a chegar lá naquele sepulcro, né, aquele lugar que era assim aberto assim, e colocavam ali uma pedra redonda, e rodando a pedra, Jesus ficava ali naquele negócio de pedra, né, todo enrolado, do pé à cabeça. Mas ele partiu para a glória, né, ele deixou ali, a palavra dele se cumpriu, ele morreu na cruz, né, por causa do pecado daquela época e da humanidade hoje, né. É por isso que tem a celebração da Páscoa. A Páscoa, gente, é o pão ali, né, o vinho, que é do corpo de Jesus, mais o banquete, né, aquela mesa ali, quadrada, que os apóstolos sentavam ali, Jesus sentava na ponta, e eles sentavam na outra e em outra, e ia ali se alimentando. E Jesus ali, ele fez ali a Páscoa, a Santa Ceia do Senhor, né? Era a última Santa Ceia que ele ia participar, porque ele sabia da crucificação de Jesus. É por isso que todo ano celebra-se a Páscoa. A Páscoa não é o ovo de Páscoa, não é bombom de Páscoa, não é cacau show, não é Ferreiro Rocher, né? Outras delícias que tem aí no Brasil e no mundo, né? A Páscoa, gente, é a ceia do Senhor, Santa Ceia do Senhor, como foi aqui hoje, né? A Santa Ceia do Senhor, né? Que era o pão asmo, né? Estou mostrando aqui para vocês. Mas o cálice de vinho, né? O cálice de vinho. Então, isso é a celebração da Páscoa, né? E ali o banquete, né? Porque todo mundo ali, depois da Santa Ceia, se deleitaram na comida, comeram, né? Comeram ali, né? Não foi só o pão asmo e o vinho, não. Foi também o deleite, a comida, né? E eles estavam ali se alimentando, né? Que é a última, era a última Santa Ceia, a última Páscoa, né? Que foi ali, primeira Santa Ceia ali, e última Páscoa do Senhor, que era o banquete. Então por isso que todo ano celebra-se a Páscoa. A verdadeira Páscoa é essa. Não é aquele ovo de chocolate que seu filho come aí, aquele ovão bonito, né? Que é caro para danar, que hoje virou o ovo de ouro, né? Porque nesse governo agora aumenta tudo e taxa tudo. Então não é aquele ovo bonito, né? Da Ferreiro Rocher,
Cacau Show, né? Esses outros aí, Garoto, Nestlé, Lacta, não é que é ovo não, gente, não tem nada a ver com isso, né? Isso aí foi criação no Brasil com o tempo, né? Aqui no Brasil, eles criaram o seu ovo de Páscoa com o tempo. Quem criou isso foi o quê? Foi empresários que criou esse ovo de Páscoa para ganhar mais dinheiro, né? Porque a Caixa de Bombom está achando muito barata. Então o ovo de Páscoa, por isso que aumenta muito o ovo de Páscoa e a Caixa de Bombom. Eles não estão nem aí, né? E o bombom é muito mais bombom do que que o ovo de Páscoa. O ovo de Páscoa o quê? Não vem nada, vem um trem assim e por dentro vem um chocolatezinho bobo, né? Por isso que eles inventaram isso no Brasil com o tempo, né? Acho que no mundo lá fora eu não sei, mas aqui no Brasil foi com o tempo que inventaram esse tal de ovo de Páscoa. Na minha época, em 1979, até alguns anos pra cá, até mirar 2000, não existia esse tal de ovo de Páscoa. Depois os empresários inventaram o tal de ovo de Páscoa, né? Hoje em dia, menino, se fosse no mercado, você tem que tirar onde for dinheiro para comprar. Ainda mais se for de menor, né? Menor não pode ver essas coisas, né? Mas a ovo de Páscoa, gente, não tem nada a ver a Páscoa da época de Jesus com a Páscoa de hoje. É igual o cara tá pregando aí. Eu assisti a pregação dele, depois começou a falar heresia. Que ovo de Páscoa, não sei o que não tem nada a ver isso, gente. Né? O pregador, ele tem que pregar a verdade, ele tem que falar a verdade, né? Doa quem doer, né? Se doeu nenhum daqui, pô, não tá nem aí. Tem que falar a verdade, porque nós conhecereis a verdade e vos libertarás. Então, eu conheço a verdade, Simão conhece a verdade, vocês conhecem a verdade. Examinar a Escritura, leia a Bíblia, para vocês poderem ter entendimento, né? Porque você tem que aprender a ler a Bíblia, para você não ficar aí sendo enganado mais esses falsos profetas, né? Que ficam brincando com a palavra de Deus, né? Uns falam que nem Jesus existiu. Claro que Jesus existiu. Se ele não existisse, como é que estaríamos aqui? Como é que estaria a vida? Como é que seria o fôlego de vida? Né? Como é que é a palavra daqui? Né? Claro que Jesus existiu. A Bíblia aqui, né? Que antigamente era o manuscrito, era o pérgamo, né? Manuscrito que escrevia lá, mas era o pérgamo, né? Então, gente, a Páscoa é isso, gente, né? A Páscoa é o banquete e a morte de Jesus, né? Por isso que as igrejas aí hoje celebram Santa Ceia do Senhor, né? Todo mês tem Santa Ceia nas igrejas. E hoje é especial que a Páscoa do Senhor, a verdadeira Páscoa do Senhor. Até o Espírito Santo alega com nós aqui pregando a verdade, né? Então, gente, a Páscoa é isso, né? Hoje Deus tocou no meu coração e tocou no coração de irmão Simão na mesma pregação, né? Olha que Deus é maravilhoso. Tocou no meu coração em casa, eu falei, hoje vai ser na Páscoa. Mexi na Bíblia, inscrição dessa aqui. E foi praticamente igual, quase igual com a pregação do irmão Simão aqui, né? Eu agradeço a Deus, né? Por estar aqui hoje, né? Vocês também, minha mãe também não está aqui, né? Ela viajou, ela foi para Belo Horizonte. Eu creio que amanhã ela vai estar aqui, se Deus quiser, né? Ela foi viajou no carro, gente, e ia viajar no carro perigoso também, gente, né? Vou falar de novo aqui, né? Minha mãe está preparando para viajar e eu falei, ô mãe, vou com você lá no rodoviário, está com muito bolso pesado, eu vou lá. Aí, vai lá sim. Aí, gente, quando eu montei no ônibus São Jorge, eu não gosto de ônibus São Jorge, por não gosto. Entre aspas, tem uns carros novos, que até gostei de andar, mas não faz no meu bairro, né, Ponte Nova, São Pedro, né, então não gosto. Eu montei aquele carro ali, contra a minha vontade, mas quando chegando na Ponte da Barrinha, a porta do ônibus não abria, né, e chegando a viagem, ficamos lá, chegou um carro 7h40, a viagem da minha mãe estava marcada para 8h40 para Belo Horizonte, Sabará, e quando chegou um carro, que demorou a chegar outro carro do Pássaro Verde, veio um carro ringindo. E eu olhei assim e falei, esse carro tá estranho. Porque esses carros quando chegam no rodoviário, ainda mais carro truque. Truque tem um eixo na frente e um eixo atrás. Ele é truque. Trucado que tem 2 eixos atrás e um eixo na frente. E quando ele chegou, ele faz assim. Né? Ele faz esse barulho. Suspensão a ar. E ele fez. Nem deu suspensão a ar. Aí quando ele chegou assim, ele tava de lado do ônibus. E eu falei, ô mãe, só não vai esse carro não. Por quê? Esse carro tá com problema. Parece que o quebrado. Aí eu olhei assim, quando eu olhei do lado,
O carro tá de um lado assim de... O ônibus, né, gente? O ônibus da Passo Verde tava de um lado assim, o outro lado mais alto. Aí, mas você vê, ó. Um lado mais alto, o ônibus como é que tá? Esse homem vai dar acidente. Não quer fazer na coisa, faz assim, ó. Porque ele precisa de ter estabilidade no asfalto. Quando ele vai no asfalto, ele faz assim, ó. Ele puxa para um lado e puxa para o outro. Se ele puxar para um lado, ele vai fazer assim, ó. Porque o outro lado não tem estabilidade, né? Não está amortecendo. E o motorista queria que o pessoal embarcasse no ônibus. E eu virei para motorista, o guichê, e falei, não, ninguém vai viajar sem ônibus, não. Não tem condições de pagar uma passagem de cara desse e viajar num ônibus desse, né? Mas graças a Deus ali, eles viram que ninguém queria montar no ônibus. Mesmo assim falou assim, talvez ele queria até que o pessoal embarcasse direto. Mas o pessoal falou, não, o pessoal desconfiou na hora, né? Que também olharam o ônibus e ficaram esperando, né? Aí ele falou assim, vou lá então trocar o ônibus. Foi lá e trocou o ônibus, chegou no rodoviária 11 horas. Minha mãe embarcou 11 horas, né? E eu fiquei triste com a Pássaro Verde, porque é a empresa que eu já viajo nela há 35 anos, desde a data de 1990. E fiquei triste em ver aquele ônibus daquele jeito, né? E cobrei da Pássaro Verde na hora. Não, esse carro não vai não. Não vai não. O pessoal não vai viajar nesse trem não. Tinha até o policial tá dentro do ônibus. Ele desceu na hora. Ele viu que estava correndo risco de vir também. Ele desceu no rapazinho novo. E percebeu que estava certo. Ele não falou nada, né? Eu falei, ninguém vai embarcar nesse ônibus não, gente. Olha esse carro, como é que tá a situação desse carro aí. Eu falei, eu já fui mecânico de carreta, já fui mecânico de ônibus, essas coisas. Eu entendo tudo isso aí. Isso aí não tá legal, não se vai dar acidente. Então, graças a Deus, né? Eu estava no momento certo, na hora certa, evitei aquele acidente com a Pássaro Verde, né? Pássaro Verde está deixando a desejar a sua linha de ônibus. Vê se melhora mais a sua linha de ônibus. Você está perdendo para a Águia Branca e a Unida, né? Que comanda aqui Ponte Nova. E não fica bobeando não, senão você vai perder até as linhas de ônibus também. Porque além de você não estar trazendo um serviço de qualidade pessoal, não tá trazendo segurança pessoal, né? Conforto tem, mas segurança não tem. Agora o trocador não tem mais na Pássaro Verde, então está deixando a desejar, né? Então, gente, né, eu agradeço a Deus por tudo, né? Que Deus abençoe vocês, né? Que meia-noite em diante vai ser a celebração da Páscoa. Que Deus abençoe você, sua família, tudo faz do Brasil e do mundo, porque essa igreja não prega só o Brasil, ela prega para o mundo, né? Brasil e mundo, né? Então nós pregamos para o Brasil e para o mundo, né? Levamos a palavra de norte a sul do mundo, né? Então essa palavra está sendo pregada em todo canto do mundo, né? A palavra do Senhor, a palavra de Jesus, né? A verdadeira palavra, porque nós pagamos preço por estar aqui. Nós lê a Bíblia, nós pesquisamos, nós estudamos, reestuda para estar aqui pregando o Evangelho, né? E nós estamos aprendendo cada dia mais, né? Nós não somos sábios 100% de Jesus, né? Nós temos um autoconhecimento que o Santo nos deu para pregar a palavra do Senhor, né? Pastor Simão, né? Pastor Simão agora mesmo vai pregar a palavra, né? Ele também vai ter que meia-noite aí ele vai ter outra pregação e a palavra ficar com ele, né? Já está vindo, gente. Ele está bastante ocupado, né? Ele está cuidando ali da alimentação dele, né? Porque ele não teve tempo, né? Hoje foi correria, né? Teve um rapaz aí que chegou aqui bastante embriagado, né? Nós tivemos que levar ele lá em cima, na casa dele, né? Porque se ele ficasse aqui, igual o Simão falou, vai vir chuva pesada, ele ia molhar todo. Não ia dar para levar ele embaixo de chuva, né? Graças a Deus que nós pegamos ali, levamos o rapaz lá na casa dele, né? Ele bebeu na rua, caiu aqui na escada da igreja, né? Graças a Deus deu livramento para ele, né? E ele só machucou aqui, né? Mas ele não quebrou nada, né? Porque ele andou normal, né? Eu até fiquei preocupado com ele. Levamos ele lá na casa dele e ele chegou na casa dele, né? Graças a Deus que ele chegou bem na casa dele, né?
que nós levamos ele lá e colocamos na casa dele. Se fosse outras pessoas, se fosse porta de bar, boteco, ele ficava lá tomando sol, chuva, relento, né? Mas nós não, nós pegamos e levamos ele até a casa dele, né? Nós levamos ele lá. E outros não faz isso, né? Nós pegamos e levamos ele até a casa dele, né? Então nós cuidamos dele, né? E nós cuidamos também da igreja também, né? E nós temos amor por ele, mas não temos amor o que ele está andando, fazendo, bebendo, por aí afora aí e fazendo coisa errada. É coisa errada porque bebendo, né, gente? Né? Ele bebeu e veio para cá e caiu na escada dele. Depois passou o Simão para conversar com a esposa dele, para quê? Para que não vinha beber para cá. Ele vem para cá são, né? Sem beber, né? Porque não pode estar recebendo uma pessoa beba, caindo os pedaços aqui, né? Porque não tinha nem condições de estar aqui, que ele estava até deitado ali no chão. Nós pegamos e levamos ele até a casa dele. Ele partiu para a casa dele, né? Nós levamos lá. E eu falei assim, Simão, que nem Simão sabia onde que morava, né? Simão até aprendeu aonde o rapaz mora, né? Então, gente, gente, eu vou fazer um apelo também aqui, né? Muito rápido. Simão agora vai estar falando com vocês aqui, né? Vou orar, gente, pessoal de Gaza, né? Estão passando ali muito sofrimento, né? Criança morrendo ali naquela guerra sangrenta, né? E amanhã eu vou falar mais sobre, amanhã não, depois de amanhã, né? Mas a gente sabe aí, gente, que Israel está recebendo aí bilhões e bilhões de reais para mandar alimento para Gaza. E não está chegando dinheiro nenhum em Gaza, nem dinheiro, nem alimento, nem nada, né? Então, depois de amanhã eu vou falar sobre faixa de Gaza e terrorismo, né? Que está acontecendo muita coisa errada. Não só terrorismo, mas soldados israelenses estão batendo nas crianças, né? Até mesmo uma general denunciou que o povo de Israel, os soldados israelenses estão queimando criança viva, né? Eu fiquei triste em ver aquela fala daquela general, porque a mulher é um general, gente, do exército americano, é muito mais que um general do exército brasileiro, né? Porque o exército americano sempre está em confronto de guerra. Então são os primeiros maiores exércitos do mundo, né? O exército americano, né? E ela foi ali até excluída. Ela foi, como se diz, eles mandaram para reserva, né, de oficiais, né? Por causa de quê? Porque ela foi contra Israel, né? Então está muito errado o que está acontecendo lá em faixa de Gaza, na Palestina, né? Pessoas sendo bombardeadas, morrendo, perdendo vida, né? E depois da manhã eu falarei sobre isso, né? Eu vou deixar para depois da manhã, porque agora é a Páscoa, então eu vou respeitar a Páscoa do Senhor, mas vou falar tudo isso, né? Sobre essas crianças e sobre esse dinheiro também, que está sendo um dinheiro ilícito, né? Por que é dinheiro ilícito? Não está chegando ao pessoal de Gaza, né? Então você, depois da manhã, segunda-feira, porta-voz pessoal, porta-voz o que? Vou falar arbitrariamente, né? Escancaramento sobre esse pessoal, o que está acontecendo lá em Gaza, uma coisa muito triste, né? E estou alegre numa parte que o mundo quase todo se movimentou contra esse ataque terrorismo, né? Não só ataque terrorismo, mas soldados israelenses usando ali a força para poder prejudicar aquelas pessoas que não tem nada a ver com a guerra, né? Crianças, né? Mães, pais, né? E vivendo a vida miserável, comendo comida enlatada, né? Feijão enlatado, né? Não está chegando alimento até aquelas famílias,
né? Isso é muito triste, né? Eu até me posicionei de tristeza. Não sou eu, mas o Brasil, em ambas as partes, e o mundo, né? Que está se mobilizando contra essa tirania do governo israelense, né? Benjamin Netanyahu, né? O general, o ministro aí da defesa, né? Que está usando a força de má-fé, e o Estados Unidos mandando aí bilhões e bilhões de reais para Israel. Não era para mandar para Israel esse dinheiro. Esse dinheiro era para ser mandado diretamente para a Síria, né? Pessoas ali do governo da Síria, né? Que chegasse ali a mão dos pessoal ali para poder eles comprar alimento, né? Porque lá tá um trem feio. Até hospitais tá escombro abaixo, viaturas, ambulância, escombro abaixo, né? Uma briga que não tem fim, né? São 555 dias de pavor, né? Daquela guerra infernal. Mas aquele povo ali, gente, é cristão. Eles creem na palavra do Senhor. Mesmo eles estando ali naquele fronte de guerra, naquela guerra infernal, eles creem no Senhor. Muito mais que muitas pessoas do Brasil e do mundo. Pessoas, mesmo perdendo os filhos, a família, está crendo no Senhor. Está tendo fé no Senhor. Né? Está buscando o Senhor até de madrugada, né? No jejum e na oração. Né? Pessoas temente a Deus, né? Que não perdeu a fé, perdeu a família, mas não perdeu a fé em Jesus, né? Que é o único Salvador, é Jesus Cristo, né? Obrigado, povo, e pastor Simão agora tá com a palavra final, né? Ele tá meio ocupado aí, mas ele vai encerrar rapidinho aqui, porque tá vindo chuva ali, e ele, o seu palácio não é aquele palácio desse vagabundo falso profeta, né? Então é uma casa simples, né, de ter, então tá moiando as coisas dele. Aleluia. É isso aí, né, meu irmão, minha irmã, minha amiga. Nós vamos encerrar aqui o que hoje foi Santa Ceia, né? Nós vamos encerrar aqui porque hoje foi mais para Santa Ceia. E madrugada eu estarei de volta mostrando meus ensinamentos dos Salmos. Madrugada estarei de volta. Madrugada estarei de volta. Então eu deixei a gravata aqui dentro aqui, eu tô mexendo na lenha pro fogo não queimar ela. Se eu mexer assim o fogo vai pra não queimar ela, eu coloquei pra dentro. Mas vou encerrar com a oração. Vou encerrar a oração aqui porque hoje foi mais para Santa Ceia, que é muita coisa. Tinha que fazer, não fez fazer aqui, né? Então é muita coisa ainda, né? Madrugada tem mais. A obra que não para. Vocês do outro lado não sabem que a obra que não para, nem vai parar. Soberano Jeová, Jesus Cristo, Espírito Santo, te agradeço por este culto da Santa Ceia. Nesta noite, 19/4/2025, sábado, mês de abril, na sede da Igreja Pentecostal, Ministração de Fogo, que tem que fica na rua Armindo Pereira, número 340, bairro São Pedro, cidade de Portinol, Minas Gerais. Abençoe todos que vão assistir. E abençoe também aqueles que estão vindo na igreja também, meu Deus. E abençoe a vida de Ricardo, de Mirinda, de Rosilene, de Denis, em nome do Pai, do Filho e do Santo. Amém. Joyce também. Joyce também, abençoe Joyce, Dona Alcina, Jamiel, toda a família de Dona Alcina, em nome de Jesus Cristo. Josimar também. Abençoe o Jefferson também, o Samuel. Abençoe a Ana Paula também, em nome de Jesus. Joelson também, abençoe toda essa família, em nome do Pai, do Filho e do Santo. Amém. A bênção de deles aí, tudo aí, né? Porque são vizinhos aqui, está crendo aqui também, está confiando aqui, né? Sempre está lembrando que também da oração aqui. Então, tem que lembrar deles sempre aqui também. É isso aí, igual eu lembrei agora aí, né? Aleluia. Madrugada tem mais aí, né? Aleluia. Expliquei para eles também Santa Ceia. Tem que explicar Santa Ceia, para eles entenderem o que é Santa Ceia, porque tem gente do outro lado que não entende o que é isso. Para eles, né?